Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é sobre o uso de antidepressivos em pacientes com transtorno bipolar. Esse é um assunto que gera muita discussão dentro da própria psiquiatria. Você tem opiniões divergentes entre várias equipes que tratam o transtorno bipolar ao redor do mundo. Por quê? Porque o transtorno bipolar ele tem um polo de humor depressivo e um outro polo de humor eufórico. E muitas vezes que o paciente procura e o médico toma como conduta o uso de antidepressivos, o paciente está num humor deprimido. Porém, o receio é que quando se utilize o antidepressivo, o paciente desencadeie um humor eufórico, né, o que vai se chamar de virada maníaca. E como nós sabemos, o humor eufórico no paciente com transtorno bipolar acarreta uma série de riscos, né? Tem pacientes que apresentam até quadros psicóticos associados, então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. O vídeo de hoje eu vou basear num estudo que foi realizado entre os maiores pesquisadores da área de transtorno bipolar, inclusive com a participação de uma equipe de um professor brasileiro, que é o Beni Lafera, aqui da USP. Foram avaliados 173 estudos extremamente criteriosos para estar tentando definir alguma coisa em relação a algum consenso do uso de antidepressivo em transtorno bipolar. Então, assim, de modo geral, se define que você pode utilizar os antidepressivos tanto em depressão bipolar do tipo 1 e do tipo 2, quando você tem uma história pregressa de resposta positiva nesse paciente. Ou seja, quando esse paciente já apresentou outros quadros de depressão e foi se ministrado o antidepressivo com sucesso, né, tanto melhorando o sintoma da depressão, quanto não tendo complicações do ponto de vista eufórico, é um paciente candidato a estar sendo utilizado o antidepressivo. É bom ressaltar que tem pacientes que não respondem a praticamente nenhuma outra conduta farmacológica, nenhum outro remédio que não seja um antidepressivo. Ou seja, são pacientes que se você não utilizar o antidepressivo, ele acaba não saindo do quadro depressivo. Então é muito importante nesses pacientes estar se utilizando, se eles respondem bem ao antidepressivo, estar se utilizando os antidepressivos. Deve ser evitado o uso em pacientes que apresentam 2 ou mais sintomas maníacos concomitantes. Então nesses pacientes você tem uma restrição absoluta, no caso que você tenha 2 sintomas maníacos concomitantes, ou se o paciente apresenta agitação motora ou psíquica, né? Então pensamentos agitados, a fala agitada, né? Sintomas ali de agitação psicomotora. Ou aquele paciente que cicla muito rápido, ou seja, faz a virada do humor deprimido para o humor eufórico muito rapidamente. A monoterapia, né, ou seja, a utilização somente do antidepressivo deve ser evitada a todo custo. Então você faz uma associação entre o antidepressivo e o estabilizador de humor. Então aí você pode usar tanto a bupropiona quanto os inibidores seletivos, aí vai da conduta do médico. É muito importante, então, mais uma vez ressaltando, a conduta do médico pautada no histórico do doente, né? Então, como que se ele já utilizou antidepressivo, quais sintomas que ele está apresentando, se ele tem uma grande chance de virada maníaca. Então são coisas que devem estar sendo avaliadas para estar sendo utilizada essa conduta, que no caso é o uso de antidepressivo ou não. E mais uma vez ressaltando que tem pacientes que só saem do quadro depressivo, na maioria das vezes, se você utilizar o antidepressivo. Então eles se beneficiam desse tipo de tratamento. Então deve estar sendo levado também em consideração na hora de estar escolhendo o melhor tratamento para o paciente. Tudo bem, pessoal? O vídeo era rápido, mas é isso que tem em relação a algum tipo de consenso em relação ao uso de antidepressivo no transtorno bipolar. Valeu, pessoal, acompanhem o canal e até o próximo vídeo.